Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Meus amados irmãos, motivo de alegria de estarmos aqui nesta noite, neste recinto sagrado, pela permissão de Deus, para que nós venhamos estudar, tirar lições de vida através da palavra de Deus para as nossas vidas. Convido a todos os irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Iremos ler do verso 23 ao verso 27. Você que me acompanha em sua casa, abra também a sua Bíblia, para que possamos estudar a palavra de Deus juntos. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 8, 23. Então, entrando ele no barco, Jesus com seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque estamos a perecer. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero aqui nesta noite falar sobre as circunstâncias da vida, sobre a diversidade da vida que nós muitas vezes enfrentamos. São situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Tem coisas que aparentemente em nossa vida está tudo indo muito bem, e de repente surge uma adversidade, surge um vento contrário, e entra o desespero. Digo isso mesmo nós acreditando em Cristo, mesmo sabendo que Ele está conosco, mas o medo vem, o pavor vem, e muitos às vezes entram em desespero. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que Jesus Cristo, Ele domina, Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós vemos que Jesus, Ele entra no barco junto com os seus discípulos. E nós vemos aqui que Jesus estava cansado do dia de pregar, levar a palavra, fazer cura, repreender os espíritos imundos. E aqui eles estão passando para o outro lado. E ali os discípulos ali começam a remar aquele barco. E neste momento Jesus, Ele adormece. Meus amados irmãos, quero dizer para os irmãos que Jesus já havia acalmado duas tempestades outrora. Ele acalmou uma tempestade no mar da Galileia, neste mesmo mar. Nós vemos também, isso está em Mateus capítulo 14, verso 31 ao 32. Este mar em que os apóstolos, Jesus está com os seus discípulos, é chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Não é um mar, ele é um lago de água doce. Só pela extensão que ele tem, muitos chamam de mar. E nós vemos que ele tem 21 metros de comprimento, tem 14 metros de largura
e com uma profundidade entre 23,60 metros e chegando até a 41 metros de profundidade. Nós vemos, irmãos, que este mar, ele está encurralado pelas montanhas de Golã, do lado oriental, e pelas montanhas da Galileia, do lado ocidental. Esse lago está a 224 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e as elevadas montanhas que rodeiam são cortadas por profundas rapinas que funcionam como enormes funis, pelos quais sopram os ventos violentos, vindo de cima e vindo de baixo, agitando. Então nós vemos aqui, pela região geográfica que se encontra este lago, ele é cortado por montanha. E nós vemos aqui que quem está aqui enfrentando esta tempestade são homens experientes, são pescadores, acostumados de pescar neste lago que se chama de mar. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui que de repente sobreveio uma tempestade, no verso 24. E eis que sobreveio uma tempestade no mar, uma grande tempestade, de sorte que o barco estava sendo varrido pelas ondas, mas Jesus dormia. Nós vemos que o vento, ele veio de repente, ele bate na água, e as ondas começaram a levantar e bater naquele barco. Imagine, irmãos, o desespero. Imagine esses homens que estão ali com Jesus, homens experientes, homens que enfrentaram outras tempestades da vida. Mas nós vemos aqui que esta tempestade, ela era diferente de todas. No ponto, irmãos, de homens experientes. Imagine ali a situação, esses homens ali não querendo incomodar o mestre, e ali eles remando com toda a força para chegar do outro lado. Nós vemos isso em Mateus capítulo 14, quando eles vão para a região de Gadara, aonde Jesus ali se encontra com aquele homem endemoniado. E essa tempestade aqui, meus amados irmãos, veio de repente. Mas aqui os discípulos, os alunos, eles remavam, eles estavam fazendo de tudo para não incomodar o mestre. O mestre estava cansado. Creio eu que cada lapada de onda que vinha entrava naquele barco. Eu não sei, e nem me pergunte como é que Jesus conseguia dormir naquele momento. Porque Jesus não estava em um iate, Jesus Cristo não estava em um navio, Jesus Cristo estava num barco de pescador. Mas ele estava dormindo, Jesus. O que é que nós aprendemos, irmãos? Que Jesus, ele sabe dominar as circunstâncias. Não era a tempestade, não foi o vento que tirou o sossego de Jesus. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus Cristo estava dormindo o sono de tranquilidade. Por quê? Porque quem estava ali no barco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era o Filho do Deus Altíssimo, com os mesmos atributos de Deus. O mar ali tinha que reconhecer, o vento ali tinha que reconhecer que quem estava naquele barco é o Senhor Criador dos céus e da terra, que criou tudo. Então Jesus Cristo não entra em desespero, porque no momento em que Jesus se levanta, só basta uma palavra dele para que tudo venha a cessar. Meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos com esta tempestade?
O que é que nós aprendemos com a palavra de Deus? Talvez nós estamos vivendo como os apóstolos, como os discípulos, sabendo que Jesus está no barco, mas mesmo assim, quando a tempestade bate, quando o vento sombrio sopra, às vezes queremos entrar em desespero, mas nós sabemos que mesmo que Jesus venha estar dormindo, Ele está no barco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós viemos aprender aqui, meus amados irmãos? Nós vamos aprender umas lições para que nós possamos confiar. Lições que aprendemos aqui. Primeiro, as tempestades são inevitáveis. O primeiro que nós temos que aprender, que as tempestades são inevitáveis. Quando os discípulos entraram no barco, o mar estava tranquilo, eles estavam remando tranquilamente, mas de repente o vento soprou e as ondas levantaram. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo, a Bíblia fala que água no livro de Apocalipse significa multidões. Nós estamos caminhando neste mar, neste mundo, sobre multidões. E quantas vezes surge em nossa caminhada o vento, a tempestade, a adversidade. O inimigo levanta pessoas para nos atingir. E aí, meus amados irmãos, entra o desespero. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma perca. Mas quero dizer para os irmãos que a tempestade, ela é inevitável. E o que é que nós devemos fazer diante da tempestade? Ela não chega para todos. Lembramos que a tempestade são inevitáveis, que elas não chegam para todos, para os ricos, para os pobres, chega para homens e mulheres, doutores, analfabetos, crentes e descrentes. Não é só na vida do crente que vem a tempestade, não. A tempestade chega para todos, para todos. Nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, um vírus que se espalhou pelo mundo, dizimou milhares e milhares de pessoas. Só que no Brasil já passa de 500 mil pessoas. Então, meus amados irmãos, quantas pessoas, quantos familiares não perderam seus entes queridos? O que é isso, pastor? Isso é uma tempestade que surge. Isso é um vento que se levanta. É o inimigo que se levantou invisível, que você não sabe nem com quem está lutando. Então a tempestade veio para todos. Mas isso vai fazer com que nós venhamos baixar a guarda? Não! Devemos estar firmes, porque até aqui, glória a Deus, tem nos sustentado ao Senhor. Eu estou aqui de pé, conversando com os irmãos, transmitindo a palavra de Deus para os irmãos, e você que está me assistindo na sua casa, aleluia, você está passando a tempestade vai passar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, que em Mateus capítulo 5, no verso 45, Jesus ele diz: porque faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre o bom, que venha chuva sobre os justos e injustos. Então, meus amados irmãos, enquanto estivermos aqui neste mundo, a adversidade que vier para o ímpio também vem para nós. A chuva vem para todos, o sol brilha para todos. Segundo, o que é que nós devemos aprender com esta lição? Segundo, as tempestades são inesperadas. Elas vêm
Elas chegam inesperadamente, chegam sem aviso prévio e colhem-no de surpresa. E muitas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, a tempestade vem de repente. Olha o que diz no verso 24: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Eu creio, irmãos, que Jesus ali, ele estava só analisando e vendo como os seus discípulos iam sair. Naquele barco ali, eu creio que Jesus estava ensinando os seus discípulos, porque eles futuramente iam enfrentar grandes tempestades. E Jesus ali, eu creio, ali era uma prova para saber como eles iam se sair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, a tempestade são inadministráveis. Ela foge do nosso controle. Muitas vezes, irmãos, a tempestade realmente foge. Nós fazemos de tudo, eu creio que aqui com os discípulos fizeram de tudo para controlar a situação. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite, mesmo que a tempestade, mesmo que as circunstâncias, mesmo que a adversidade venha fugir do meu e do teu controle, não entra em desespero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque dentro do barco tem um que tem poder para repreender a tempestade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é nesse momento, meus amados, e é neste momento da adversidade que lembramos que Jesus, aleluia, também está junto conosco a enfrentar a tempestade. Mas nós analisamos aqui, enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus Cristo estava dormindo, porque Ele tem o controle sobre qualquer circunstância na minha e na tua vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você está passando uma adversidade, se você está enfrentando uma tempestade da vida, saiba de uma coisa: se você verdadeiramente convidou o Senhor Jesus para entrar no teu barco, pode ter a certeza, Ele está enfrentando contigo esta tempestade, mas no momento certo, Ele levantar-se-á e vai repreender esta tempestade, para que você glorifique o nome dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quarto, as tempestades são pedagógicas. Aleluia, Deus sabe como trabalhar, nós não sabemos, e é através, irmão, da adversidade que nós aprendemos. Tem um louvor que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É nesta caminhada, meus amados irmãos, que nós aprendemos com Jesus a administrar os nossos conflitos, para administrar a situação. Mesmo que você não tenha o poder de repreender a tempestade, mas aprenda com Jesus e saiba: eu sei que eu estou passando esta tempestade, mas eu sei que o Senhor vai se levantar. Porque no momento em que você clamar, no momento em que você orar, no momento em que você se prostrar, clamar por Ele, Ele virá ao meu socorro, Ele virá ao teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As tempestades vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Lembre-te uma coisa:
quando você está enfrentando uma tempestade, se o Senhor permitiu, não é para te destruir, é para te fazer mais forte, para que você venha ter experiência de vida, porque um dia você pode ajudar uma outra pessoa que esteja passando a mesma tempestade que você passou outrora. E você como vivenciou, você como viveu, você vai dizer para o irmão ou para a irmã, diz assim: olha, não se preocupe, eu enfrentei ondas piores, eu enfrentei diversidade pior, mas eu venci, o Senhor me livrou, e eu estou aqui contando a vitória e contando o testemunho. Não se preocupe. Então, meus amados irmãos, quando uma tempestade vem, quando o Senhor permite, não é para nos destruir, mas é para nos fazer mais forte cada dia, e dizer para o inimigo: olha, inimigo, você não tem poder sobre a minha vida, você pode até causar terror e temor, mas eu sei em quem tenho crido, aleluia, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso quem fala é o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor, homem experiente, que enfrentou também várias tempestades da vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz para a igreja de Éfeso, de Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia o apóstolo Paulo era Jesus. Então, meus amados irmãos, quem deve fortalecer a minha e a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos, mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestade na vida. Digo para você, quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu único exclusivo Salvador, Ele não disse para você, Ele não disse para mim que ia nos colocar dentro de uma bolha para nos proteger. Não, Ele não disse isso. Ele disse assim: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas Ele disse assim: olha, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se Ele venceu, nós também venceremos. Lembre que Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele está no meio da igreja, Ele está contigo neste momento, Ele está te fortalecendo e dizendo: olha, você vai vencer, porque eu estou contigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a tempestade que nós enfrentamos não é a ausência de Deus, a tempestade que nós estamos enfrentando, que você está passando, não é a ausência de Deus. Deus está presente, Jesus Cristo está no barco, aleluia, mas Ele está dormindo, aleluia, basta eu e você acordá-lo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aprendemos, mesmo que quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestade, nas horas mais tempestuosas, é que Jesus está dormindo. Muitas vezes, mesmo sabendo que Jesus está conosco, mas aí às vezes vem o medo. E digo para os irmãos, o medo, isso é coisa do homem, é natural. Todo ser humano tem medo, tem sim. Mas eu digo para os irmãos, nós devemos controlar o medo. Não deixe que o medo venha ser o seu pior adversário. Não deixe que o medo que você venha fraquejar. Não deixe que o medo venha fazer com que você venha afundar neste mar da vida. Olha o que diz no verso 26. Verso 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Aleluia. Mas no verso 26, olha o que diz: Jesus lhe então perguntou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Meus amados irmãos,
A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que a fé é um firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas ele é a certeza daquilo que nós esperamos. Isto é fé. Fé não se pode explicar, como também milagre não pode explicar, porque se conseguimos explicar, não é milagre. Então, meus amados irmãos, a fé, pela fé, devemos acreditar sim, que nós iremos sair da tempestade que assola o nosso país. Nós vemos, irmãos, os conflitos que estão assolando a nossa nação. Há greves agora dos caminhoneiros. Os homens estão na rua, lutando pelos seus direitos, lutando por democracia. Estão errados? Não. É o povo. E nós vemos, irmãos, que através disso muitas pessoas sofrem. Mas quero dizer para os irmãos, Jesus Cristo está conosco. Ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 20: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, devemos ter essa certeza, meus amados irmãos. Aleluia. Ele está conosco. E nós vemos, irmãos, que o clamor, voltando para o verso 25, eles acordaram o Senhor e clamaram, mas mesmo de diante das circunstâncias, uma pequena fé aparece, aleluia. Mesmo de diante da adversidade, quando clamamos ao Senhor, uma pequena fé se levanta. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus ele diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: monte, se retira daqui, e o monte se retirará. E que monte é? São os montes da adversidade, é o monte de enfermidade, que às vezes nos pega de surpresa. Mas temos a certeza, meus amados irmãos, que aqui quando clamou, nós vemos que o socorro vem. Muitas vezes, irmãos, a incredulidade faz com que nos venha sofrer mais ainda. Às vezes, a incredulidade faz com que nós venhamos sofrer mais ainda. Muitas pessoas, às vezes, começam a sofrer antes da tempestade. Às vezes não é uma tempestade, às vezes é só um vento. Às vezes quem faz a tempestade somos nós. Nós começamos a criar problema, nós começamos a dizer: não, vai acontecer isso, isso aqui vai trazer isso aqui vai trazer aquilo, e às vezes não é nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, que a incredulidade faz com que nós venhamos sofrer mais e mais ainda. Nós vemos, irmãos, que em Mateus capítulo 14, no verso 27, Jesus ele diz, Jesus, porém, lhe falou, olha o que ele diz, outra tempestade que eles estavam enfrentando. Mateus 14, 27. Quando Jesus, os discípulos agora estão sozinhos no barco. Eles entraram no barco aproximadamente 5:30 da tarde. E Jesus Cristo vai orar. E eles começam a remar. Às 3:30 da manhã, este mesmo mar começou a se levantar, uma tempestade, e eles começaram a gritar, pensando que ia morrer. Mas Jesus Cristo, ele desce da montanha, e Jesus Cristo começa a caminhar sobre o mar em direção aos seus discípulos que estão em apuro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus estava dormindo no barco, mas aqui em Mateus capítulo 14, Jesus não estava no barco, e os discípulos estavam sofrendo a adversidade e a tempestade.
E Jesus para de orar e vai em direção aos seus discípulos para lhe ajudarem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lembro de uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã: Deus, para quando ouve o nosso clamor, foi assim como Josué, ele parou o sol, ele parou a terra. Quando nós clamamos, quando nós estamos andando de acordo com a sua vontade, o nosso clamor é ouvido, e o Senhor vai vir. Enfrentando a adversidade, Jesus ele começa a caminhar sobre as águas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então em Mateus capítulo 14, verso 27, quando os discípulos, somente Pedro, vê aquela situação, Pedro pensa que é um fantasma. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, eu sou eu, não temais. Verso 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter ao teu encontro sobre as águas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, como é que uma pessoa está enfrentando uma tempestade no mar, a onda soprando, e ele vê uma pessoa de madrugada vir andando sobre as águas, e Jesus disse assim: olha, não temas, sou eu. E ele disse: Senhor, pois me dá um sinal, se for o Senhor mesmo, me dá autoridade para ir ao teu encontro. Eu desço do barco, Senhor, e vou ao teu encontro caminhando por cima das águas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Olha, o Senhor nos dá poder e autoridade, mesmo que a onda do mar, mesmo que a tempestade, ela vem ao nosso encontro, o Senhor ele nos dá autoridade, diz assim: olha, caminha sobre este mar, caminha sobre este problema, porque eu estou contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem incredulidade, pela fé. Olha o que ele diz a palavra de Deus no verso 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter ao teu encontro sobre as águas. Verso 29, então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas. Aleluia, e foi em direção ao Senhor. Quando ele dá uma autoridade, quando ele diz: vem, caminha sobre este problema, esta tempestade não é nada diante de mim, do meu poder, sai e caminha, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, nós temos sim esta autoridade dada por Jesus, mas enquanto nós estamos caminhando olhando para Jesus. Aí, se nós dermos ouvido um do lado e do outro, as pessoas negativas que estão do teu lado, os amigos, às vezes a família, aí um diz assim: olha, você não vai vencer, essa tempestade que veio vai te destruir, e começa a jogar a palavra negativa, para fazer de tudo com que você venha tirar os teus olhos de Jesus, e começa a colocar nos obstáculos, começa a colocar na adversidade, começa a colocar nos problemas. Eu digo para você nesta noite, que me escuta em sua casa: olha, a tempestade que você está enfrentando talvez
não é maior do que o teu Deus, não é maior do que Jesus Cristo. Esta tempestade não é nada de diante do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Pedro começa a caminhar sobre as águas. E Pedro estava conseguindo. Imagine a alegria, irmãos. Imagine um homem ali, ele colocar de lado ali a força da gravidade. Nós sabemos que é impossível nós caminhar sobre as águas. Mas Jesus Cristo, que estava andando em direção aos seus discípulos, para provar que Ele está presente, Ele disse: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar. Meus amados irmãos, e Pedro estava andando, que era uma beleza. Mas Pedro, ele começou a analisar: o que eu estou fazendo é coisa de louco, é impossível um homem fazer o que eu estou fazendo. Aí, meus amados irmãos, ele começou a dar ouvido pensamentos negativos. Eu creio que Pedro ali, ele começa a olhar para a onda batendo nos seus pés. Creio eu que talvez ele viu os peixes passar por baixo. Aí, meus amados irmãos, aonde é que nós corremos o perigo? Quando tiramos o olhar daquele que diz: vem até a mim, anda por cima desta adversidade, enfrenta esta tempestade, porque eu estou aqui para te ajudar. Aí, meus amados irmãos, é o risco que muitas pessoas, às vezes, eles enfrentam, e muitas vezes, começa o naufrágio espiritual, porque tira o seu olhar de Cristo e começa a colocar no homem, começa a colocar nos problemas, e começa a dizer consigo mesmo, na sua consciência: eu não vou conseguir. Então eu digo para os irmãos nesta noite: se você não acredita em você mesmo, quem é que vai dar crédito em você? Então nós fazemos isso pela fé. Sabemos que somos vencedores pela fé, porque aquele que fez promessa é fiel para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 29. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Todavia, Pedro, observando a força do vento, ele teve medo. Se Pedro não tivesse tirado o olhar de Cristo, se ele não tivesse olhado pela força do vento, porque aquele que disse: vem, ele é mais poderoso do que o vento, ele é mais poderoso do que a tempestade, ele é mais poderoso do que o mar. Ele tem poder de dominar todas as circunstâncias, toda a adversidade. Mas Pedro teve medo. Todavia, reparando a força do vento, teve medo. Aí, quando vem o medo, aí a fé acaba. E o que é que acontece? Afundamos. Meus amados irmãos, o segredo da nossa caminhada é não olhar para as circunstâncias, não olhar para a adversidade, e diga para a adversidade, diga para a tempestade: eu vou vencer, eu vou chegar do outro lado, eu vou enfrentar a tempestade, porque o meu Senhor diz: vem até a minha presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Pedro começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aleluia. E digo para os irmãos, aí é onde entra a falha do homem, mas o Senhor é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele vem nos socorrer.
Olha o que diz no verso 31. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Digo para você nesta noite, digo para a igreja nesta noite, por que você está duvidando? Você acha que o Deus que nós servimos, Ele não é páreo para este problema que você está enfrentando? Para esta onda, eu não sei em qual lado espiritual que você está enfrentando esta onda. Pode ser no teu casamento, pode ser com a tua filha, com o teu filho, eu não sei. Pode ser no lado financeiro, não sei. Pode ser uma enfermidade, eu não sei. Mas eu digo para você nesta noite: ande pela fé, confia no Senhor, porque se você não duvidar, eu digo para você que você vai vencer, porque você não está só, nós não estamos só. Jesus Cristo está conosco, louvado seja o nome do Senhor. E voltando, os irmãos, para o verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé ou de pouca fé, porque tu duvidastes? E assim, meus amados irmãos, e quando subiram para o barco, aleluia, verso 32, e assim ambos entraram no barco, cessou o vento. Cadê a tempestade? Foi embora. Digo para você, quando Jesus chega, não tem tempestade que aguente o seu poder. Quando Ele se levanta no meu e no teu favor, Ele só diz assim: olha, vento, tá bom, para, onda, cessa. E digo para os irmãos que isso vai acontecer, porque o vento, o mar, a tempestade, tudo obedece à sua voz, porque foi Ele que criou, aleluia, todas as coisas. No verso 33, então os que estavam no barco adoraram e exclamando, dizendo: verdadeiramente, aleluia, Tu és o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, voltando para Mateus capítulo 8, verso 26, perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, aleluia, e se fez grande bonança. E digo para os irmãos, e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Quem é este que tem o poder sobre as diversidades, sobre a circunstância? Esse é Jesus, que Ele não abandonou a sua igreja, Ele não nos abandonou, Ele está conosco e vai nos dar a vitória. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. E você que está passando, você que está enfrentando essa circunstância, eu digo em nome de Jesus, vai passar, porque Jesus está chegando para dizer: olha, acalma, 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 e você irá cantar o hino da vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua boca. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, encerrando a mensagem e o culto desta noite. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra. Esta palavra, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração, creio também que Ele está falando contigo nesta noite. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta noite aqui explanada. Obrigado, Senhor, por esta convicção. Senhor, nós sabemos que enfrentamos, Senhor, diversidade enquanto estivermos neste mundo, mas o Senhor diz que nós devemos ter de bom ânimo, Senhor. Então nós sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, nos ajudar.
para que nós possamos, Senhor, conseguir chegar do outro lado, para cantar o hino da vitória. Pai, visita, Senhor, a tua igreja. Pai, abençoa, Senhor, esse que está a me escutar, Senhor, em que este vídeo esteja sendo reproduzido. Pai, em nome de Jesus, abençoa este lar. Abençoa, Senhor, o teu filho. Abençoa, Senhor, a tua filha. Que ele possa, Senhor Deus, colocar esta palavra no seu coração. Pai, nós te louvamos e já te agradecemos. No nome santo de Jesus, o teu filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus.